Saudação a você que nos assiste, um grande abraço, Diálogo em Comunidade, um programa mais que especial dedicado a você, animador das comunidades eclesiais de base de todo o Brasil, falando, comentando todo esse processo da caminhada das SEBs. Hoje com uma pessoa muito especial, Padre Disseu, que vai falar conosco sobre a caminhada, a construção dos intereclesiais. Padre Disseu, seja bem-vindo. Um grande abraço. Olá, que alegria, Batista, Leonel, a Leandro, melhor dizendo, e também a Leoni, a Veleci, a todos e a todas que também nos acompanham. Será um momento também de integração, de socialização e de reanimar as nossas esperanças. Sou Dirceu, então Padre Dirceu, da Arquidiocese de Londrina, e contribuí na organização do 14º Intereclesial. Olá, queridos irmãos e irmãs que fazem parte das comunidades eclesiais de base desse nosso Brasil. Eu sou o Padre Vileci, assessor da Ampliada Nacional das SEBs e fui coordenador do 13º Intereclesial. Eis a razão pela qual nós estamos aqui participando desse programa. Quero saudar a todos vocês que fazem parte dessas comunidades, saudar a pessoa do companheiro Disseu, que fez também a coordenação do 14º Intereclesial. Meu abraço também para o Batista, que é de nossa diocese, faz parte dessa equipe de comunicação, e de modo especial a nossa querida Leoni, que articula também essas ações das comunidades eclesiais de base no Brasil através da equipe de comunicação. Nós estamos aqui com o programa Diálogo em Comunidade, preparando o 15º Intereclesial das SEBs, que acontecerá em Rondonópolis, Mato Grosso, em julho de 2023. Muita gente ainda se pergunta, mas afinal, o que é um intereclesial? Diante disso, o programa Diálogo em Comunidade entendeu por bem tratar esse assunto. Gostaríamos, então, que os senhores, o Padre Dirceu, que coordenou aí o 14º Intereclesial, e o Padre Vileci, que coordenou o 13º, contasse um pouco para a gente e apresentasse os principais pontos da organização de um intereclesial. O que é um intereclesial, quem participa, como acontece, o número de delegados em cada um desses dois últimos, e também como que essa delegação é acolhida, como que a cidade, que é a cidade sede, acolhe esse pessoal. Muito bem, Leoni e companheiros e companheiras. Então, os encontros intereclesiais talvez seja o momento mais favorável que a Igreja do Brasil tem experimentado o sopro do Espírito, que vem animando, renovando as esperanças também da Igreja na base, na caminhada. Nós já tivemos, antes de Londrina, 13 edições, e nós organizamos aqui a 14ª edição do nosso encontro intereclesial. Intereclesial é porque é um encontro entre as comunidades e também entre as igrejas. Ele dialoga não só com as comunidades de base católica, mas também dialoga com outras expressões religiosas que têm participado assiduamente desse momento privilegiado. É um encontro, de fato, do Espírito, dos orixás, dos anjos, dos santos e do povo a caminho. A cada edição tem, de fato, um número específico, dependendo da capacidade de acolhimento da comunidade que acolhe e das condições também históricas que estão vivendo no momento, né? Quem participa, então, é isso. As comunidades de base, os grupos, que têm várias formas de se organizar na base das nossas paróquias, das nossas dioceses, das nossas igrejas irmãs, e de outras expressões religiosas que acreditam também ser um elemento religioso dinamizador na busca de mudanças da libertação do povo, em vista de construirmos uma sociedade mais justa e fraterna. Bem, aqui no caso do nosso 14º, nós programamos para 4.000 participantes de todo o território nacional, e também teve uma delegação internacional que se fez presente. A grande importância nesses encontros se dá principalmente para a comunidade ou da diocese que vai sediar esse encontro.
que é um momento de oxigenar, de fato, as relações comunitárias, e ela, de fato, esse encontro, de fato, dialoga com a comunidade local e desperta nela essa necessidade de buscar formas organizativas para, melhor forma, acolher os delegados, os participantes desse encontro. Aí é preciso constituir várias equipes. No nosso caso aqui, nós constituímos 21 equipes de serviço, desde daquela que foi criando os subsídios, que foi motivando e formando as comunidades, orientando as comunidades à sua participação, e depois da acolhida, tanto da acolhida das caravanas, nas casas, depois a questão da alimentação, de liturgia, de cantos, de espiritualidade, de síntese, de coordenação, de infraestrutura, quer dizer, foram 21 equipes, nós envolvemos diretamente nessas equipes mais de 70 pessoas. Digo diretamente porque tem outras tantas que nós não computamos, por exemplo, computamos as coordenações das equipes de cozinha, por exemplo, mas numa cozinha descentralizada tinha lá 10, 12 pessoas e elas não foram computadas. Então, na realidade, nós tivemos muito mais de 700 pessoas envolvidas nas ações diretas. Tudo isso cria um clima na cidade de participação e de corresponsabilidade para que quem participe desse encontro possa sentir da melhor forma possível e não se preocupe com as questões elementares desses dias que passarão nesses encontros, mas muito pelo contrário. Eles poderão dedicar-se inteiramente nas ações, nos trabalhos que está programado para esse encontro. E, de fato, é uma manifestação, vou dizer, do Espírito. A gente sente, de fato, como as comunidades originárias, provavelmente, foram assistidas com esse sopro divino e que atualiza no decorrer de todo o processo do intereclesial. Então, eu acho que é isso que é a experiência de organizar e vivenciar um processo de construção do intereclesial. Os delegados, então, aqui no caso foram 4.000, praticamente, delegados, e que foram todos eles hospedados nas casas das comunidades, foram em todas as regiões da cidade, centro, periferia, todas as paróquias da cidade de Londrina, que são da cidade, são 64, elas todas foram envolvidas e todas elas acolheram delegações que vieram participar desse 14º Intereclesial. Para mim é uma alegria estar participando do programa Diálogo em Comunidade e partilhar um pouco da experiência da preparação do 13º Intereclesial, que teve como tema Justiça e Profecia a Serviço da Vida e o lema Sebes Romeiros do Reino no Campo e na Cidade. A gente já discutiu um pouco sobre esta cultura urbana no nosso encontro do 13º Intereclesial. Daí deu abertura para que pudéssemos discutir isso a nível nacional na preparação dos outros encontros que vieram, o 14º e agora o 15º. Quando recebemos essa notícia do Intereclesial, nós já pensamos no tempo que a gente tinha para organizar esse encontro. O primeiro ano foi um ano de receber a notícia que nós deveríamos preparar o 13º Intereclesial, acolher, ser anfitrião desse encontro, e aí nós começamos essa organização a partir do ano de 2011, onde o ano de 2011 nós tivemos o ano da sensibilização, onde fomos comunicando o que é o intereclesial, as dificuldades, vamos dizer assim, as interrogações, esclarecendo tudo isso, vendo que isso era um momento muito importante para a diocese, dar continuidade a um programa de pastoral, um projeto de pastoral que tinha sido vivenciado anteriormente das missões populares. As pessoas estavam energizadas dessa atividade e com muito apelo para que pudesse acontecer momentos para testemunhar
esse lado missionário, e aí veio o intereclesial, que foi uma bênção para a diocese nesse sentido, para dar continuidade. Aí viemos o ano do aprofundamento, que foi o ano 2012, encontros de SEBs a nível local, de diocese, a nível de paróquias, a nível regional com as dioceses, onde as pessoas que estavam à frente da caminhada das SEBs nas suas dioceses, fez uma grande equipe de articulação regional, e assim a gente foi construindo junto essas atividades. E depois veio o ano da vivência, onde o ano da vivência era colocar as experiências, as equipes na atividade. Foi quando aconteceu o Trezinho. O Trezinho é o encontro da vivência das equipes, fazer um verdadeiro ensaio daquilo que está sendo organizado por intereclesial. Se o Trezinho der certo, o 13º dará certo. Isso foi a nossa expectativa. Assim também como 14º para o 14º, como deve ser o 15º para o 15º intereclesial. Então, dentro dessa organização, nós havíamos nos perguntado anteriormente, como todo mundo se pergunta, o que é verdadeiramente o intereclesial, e assim, esse intereclesial, nós procuramos dar resposta nos encontros de formação, onde procuramos refletir que o intereclesial é o encontro de celebração e avaliação das comunidades eclesiais de base do Brasil, que reúne representantes das dioceses do Brasil, outros países e outras igrejas, né? Como vem representantes dessa América Latina, chegou gente do continente europeu, africano, assim, é uma belezura. Nós recebemos tantas representações que a gente vai ficando encantado como o intereclesial mobiliza as pessoas. O intereclesial, além de partilhar vida, as experiências e as reflexões das SEBs, é memória viva da caminhada da igreja e revela com mais clareza a situação de sofrimento, de resistência de nossos povos e expressa a biodiversidade do nosso planeta Terra. As pessoas vão partilhando, as pessoas vão contando as suas experiências e durante o intereclesial isso vai sendo vivenciado de uma forma ecumênica. Daí nós precisamos perceber que o intereclesial só é possível porque sempre muitas pessoas das diversas comunidades do local, da diocese, que irá sediar o encontro, se mobilizam e se organizam em equipes. Se não houver voluntários, não é possível fazer o intereclesial. O intereclesial é essa vivência da irmandade, é uma vivência é uma convivência fraterna, onde as pessoas se sentem iguais. Bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, não há desigualdade, não há hierarquia nessa construção do intereclesial, nessa vivência do intereclesial. Então, essa equipe, como foi organizada na nossa diocese, nós tivemos equipes de assessoria para o secretariado, assessoria regional e assessoria nacional, onde essa assessoria nacional hoje é composta por Celso, por Thea, por Mercedes e por mim, Padre Vilesi. E na construção das equipes de atendimento ao encontro, nós tivemos uma equipe central, que era a equipe dos coordenadores das equipes, e teve a equipe regional, a equipe ampliada nacional, que também não deixa de ser uma equipe dentro do intereclesial para monitorar, para acompanhar, para fazer as orientações devidas do intereclesial. E nós tivemos, além dessas equipes, outras que foram chamadas de comissão acolhida, hospedagem, transporte, comissão ambiente, que era de ornamentação e limpeza, comissão liturgia e animação, comissão de comunicação, que essa começa a fazer o trabalho antecipado, como está fazendo aqui com essa realização desses programas, comissão de alimentação, comissão de documentação e secretaria, é aquelas que já vai fazendo as inscrições, preparando os crachás e tudo mais, entrando em contato com os regionais, comissão de infraestrutura, comissão de saúde, comissão arte e cultura,
e feira solidária, que acontece dentro do Intereclesial, comissão de romaria, porque aqui havia também representações de delegações, de pessoas que vinham como participantes e queriam fazer romarias, e a gente criou uma programação paralela ao Intereclesial para os romeiros, e comissão de monitoramento, que é exatamente essa equipe da ampliada que faz dentro do Intereclesial essa comissão de monitoramento. E aí os delegados são escolhidos nas dioceses. De acordo com o número de pessoas que vão participar, acontece a escolha nas dioceses. No nosso caso, nós tivemos cerca de 5.000 participantes, porque isso depende muito do local, dos locais do encontro, das possibilidades. E, além do mais, nós éramos uma terra de romaria, quer dizer, não dava para ficar com um número pequeno. E 5.000 contando com os participantes das equipes, que eram em torno de 1.000 a 1.500 pessoas. Então, assim foi a nossa organização do 13º Intereclesial. E aí, Padre Disseu, conte para nós o seguinte: o Intereclesial, o encontro das igrejas, como o senhor falou, em especial das nossas dioceses, 200 e poucas dioceses tem no Brasil, todo o seu processo de construção tem impacto. Deixa inquietações, deixa naturalmente frutos, que marcam, assim, a comunidade local, as famílias, né, os delegados que vieram, que participaram, como também o fator, vamos dizer assim, da caminhada. Então, qual o fator essencial que marcou a realização do 14º Intereclesial? Então, Batista, na realidade, cada intereclesial está dentro de um contexto histórico, né? O nosso 14º, ele está num momento particular na nossa história da caminhada das igrejas e também da sociedade, né? Nós estamos já numa percepção de um movimento de endireitamentos das nossas comunidades, da sociedade, e que isso veio à tona também no contexto do encontro. E isso foi importante porque também aí as comunidades, ou esse jeito de ser a igreja, ela reafirma o seu compromisso missionário de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer memória da vivência das primeiras comunidades, onde a partilha era constante. Então, eu acho que o que ficou de importante, a marca desse encontro, foi essa, por assim dizer, essa interface entre uma realidade extremamente arenosa, e nós sabíamos que nós estávamos construindo um encontro que deveria nos deparar com esse movimento contrário a esse jeito de ser igreja. E aí nós fizemos uma opção, inclusive, de dialogar com a sociedade como um todo, né? Então, nós não fizemos uma opção, por exemplo, de hospedar as pessoas nas comunidades mais pobres, simplesmente porque talvez ali seriam mais acolhidas, mas nós hospedamos em todos os lugares da cidade, de todas as categorias, as camadas sociais. E tivemos um diálogo importante com o poder local, né, do governo local, porque nós também sabíamos que teríamos outras falas, outras narrativas que pudessem vir questionar, tentar desgastar esse processo. E que ocorreu de fato, né? Todos nós sabemos o que ocorreu no 14º, uma tentativa de desgaste, e que eu avalio que foi, novamente, um momento privilegiado para nós, enquanto igreja, de reafirmarmos que, de fato, as comunidades eclesiais de base é um jeito legítimo, originário de ser igreja, e que ainda hoje incomoda aqueles e aquelas que querem adonar-se do processo, seja eles sociopolítico-econômico ou eclesiais. Então, esse jeito de ser igreja, se internamente é um jeito que acolhe, que estimula, que forma, que fortalece as pessoas, é um jeito que continua incomodando. E, por continuar incomodando, a gente vislumbra ou percebe que ainda é algo que
traz em si o germe do Evangelho e da missão das comunidades, que é de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, seja lá onde for, em que condições. Então, eu acho que foi um momento de conflito, mas foi um momento de reafirmar que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade inspirada no Evangelho de Jesus Cristo, que nós queremos testemunhar e buscar as mudanças que se fazem necessárias, interna e externamente, a nossa caminhada enquanto igreja. Na verdade, o que marcou a realização do 13º Intereclesial foram os acolhimentos nas paróquias. Impressionante. Nós conseguimos envolver mais de 50% das paróquias, porque nos locais de entrada dos delegados, cada paróquia ia acolhendo uma delegação, fazendo uma experiência de vivência já antecipada dessas delegações na paróquia, onde alguns delegados chegaram, permaneceram mais tempo. Lá nesses locais de chegada tiveram almoços comunitários, a paróquia se envolveu, e aí não ficou de fora dessa vivência. Toda a diocese se envolveu nesse sentido. É impressionante também foi a partilha daquilo que nós iríamos acolhendo para a realização, despesa do intereclesial. Como nós tivemos uma partilha feita em 4 anos de preparação. A gente já tinha uma conta que preparava, que era um caixa comum das missões, e isso prevaleceu para a realização do intereclesial. E durante o intereclesial, as equipes de cada paróquia prepararam momentos muito importantes, como a noite cultural, realizada nas paróquias. Cada paróquia de Crato, Juazeiro e Barbalha, e Caririaçu e Missão Velha, foram preparando momentos específicos com essas delegações que marcaram a história do intereclesial, tanto para os delegados como para as pessoas que estavam nas paróquias. Eles se sentiram realizados porque se sentiram dentro do intereclesial. Houve uma cartilha que foi preparada pelo padre Nelito para a nossa diocese, que a gente estudou com as famílias, nas paróquias que iam acolher pessoas. Essa cartilha era uma cartilha de Minha Casa é Casa de Missão. Essa era a discussão que a gente fazia com essa cartilha. Minha casa é casa de missão. E aí a gente foi falando das experiências de Abraão, as experiências de Isabel e Zacarias, e tantas outras experiências que vêm da Bíblia, nessa linha do acolhimento, que você deve acolher as pessoas que são estrangeiras como se fosse um anjo que chega na tua casa porque traz uma mensagem. Isso foi bem recebida, essa mensagem, de tal forma que muitas famílias ficaram descontentes porque estavam esperando delegados e não chegaram em certas residências. Mas essa experiência foi uma experiência riquíssima, que ainda hoje existe o vínculo dessas pessoas com as famílias às quais elas ficaram hospedadas. Foi essa nossa experiência fantástica que nós vivenciamos de uma forma muito tranquila e muita firmeza na caminhada eclesial, da preparação, na vivência do 13º Intereclesial. Muito bom a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de construção do intereclesial, que quem está para receber acaba ficando um pouco angustiado, né? Eu sou daqui de Londrina, eu participei também na construção do 14º e pude vivenciar isso. E agora estou aqui, né, tenho a honra de contribuir na construção do 15º. Hoje nós estamos aqui no programa Diálogo em Comunidade, conversando com o padre Dirceu, que coordenou o 14º Intereclesial em Londrina, no Paraná, que teve como tema SEBS e os desafios no mundo urbano. E também com o padre Vilessi, que coordenou lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, o 13º, né, que tinha como tema Justiça e Profecia a Serviço da Vida. E depois, né, nós estamos caminhando aí para o 15º, em Rondonópolis, no ano de 2023, que traz como tema, né, SEBS, uma igreja em saída, na busca de vida plena. Então, os intereclesiais vão se construindo e vão se completando, traz essa complementariedade nos temas e na caminhada das comunidades.
Então, vou pedir ao padre Dirceu e ao padre Vilessi, né, que foram os últimos 2 coordenadores, que deixem aí uma mensagem de esperança, uma mensagem de animação, que diga ao povo de Rondonópolis, olha, é possível, vamos construir junto, realmente vale a pena construir um intereclesial e depois também colher esses frutos que ficam na diocese. Então, Leoni, é o que eu falei, cada encontro tem o seu contexto político, histórico, né? Nós não estamos fora da sociedade. Se o nosso 14º, o contexto era os desafios do mundo urbano, e que, de fato, nós, enquanto igreja, tínhamos que enfrentar esses grandes desafios de mobilidade, de habitação, questão ambiental, saúde, de educação, de articulação, formação, isso que, de fato, fez com que as cidades tivessem uma certa efervescência, porque nós, de certa forma, desestabilizamos algumas questões que estavam relativamente acomodadas. Para o 15º, nós estamos em pleno contexto pandêmico. E, novamente, o intereclesial ele vem com uma forma profética, dizer que a igreja em saída ela está na busca da defesa da vida plena. Então, se tem uma questão que hoje nós temos debatido, refletido, qual a vocação e a importância da igreja, a prioridade da igreja é, de fato, defender a vida. Então, eu acho que a construção do 15º, ele vem reforçar essa missão da igreja, essa dimensão indelével dela, que é a defesa das vidas, e das vidas ameaçadas. E hoje as vidas mais ameaçadas do planeta são as nossas, humanas, né? Então, eu acho que Rondonópolis tem o privilégio de acolher, nesse momento histórico, um encontro que contribua na reflexão mais importante que nós estamos vivendo nesse momento. Como nós, enquanto igrejas, devemos buscar ser instrumentos da defesa das vidas. E Rondonópolis é quem mais ganhará nesse processo. Porque serão tantas contribuições de tantas pessoas, tanto aquelas que a gente chamam das sabidas, né, como pessoas que virão e trarão das bases experiências e narrativas, e contos, e histórias de como eles enfrentaram ou ainda estarão enfrentando a pandemia e o contexto pós-pandêmico. Eu acho que o que é importante, e a expectativa que nós depositamos, inclusive em Rondonópolis, é que poderá ser um momento privilegiado, que a igreja poderá ter uma palavra de esperança, sinais de poder repensar e ressignificar a sua atuação pós um período extremamente crítico, que espero que nós já tenhamos passado por ele, mas que aponta esse novo jeito, nesse novo contexto sociopolítico, econômico e ecológico que a igreja deve se posicionar. E Rondonópolis, com certeza, ela vai, por assim dizer, acolher quem vai ficar com o maior saldo positivo de todo esse processo. Rondonópolis, a gente pode dizer que será uma igreja com as suas estruturas, com as possibilidades de buscar arranjo nas suas estruturas, na sua forma missionária, nesse novo jeito de ser a igreja testemunhal pós-pandemia. Então, é um momento privilegiado, é um momento de sopro do Espírito, e é um momento de nós nos alegrarmos, principalmente quem está em Rondonópolis, de poder acolher esse encontro tão iluminado e inspirado pelo Espírito do Senhor. A minha mensagem para as famílias de Rondonópolis é que fiquem tranquilas para acolher os delegados que vão ao 15º Intereclesial. Acolham como se fosse um anjo do Senhor. É aqueles que vêm para partilhar a vivência de sua caminhada. São pessoas que são engajadas nas pastorais, pessoas que são engajadas nas comunidades de base, que têm uma experiência de fé profunda e que vão para também despertar essa família
nessa caminhada da igreja. Portanto, se engajem nas atividades da realização do 15º Intereclesial com muito amor, com muito carinho, com muita ternura, porque é uma obra de Deus. É uma obra de Deus, é uma vivência missionária que não tem outra igual. Portanto, nós estamos muito contentes de ir para uma missão na realização do Intereclesial em Rondonópolis, confiante de que essa diocese é uma diocese que está nos acolhendo com muito carinho. Olha que nós esperamos muito realizar o Intereclesial nesse Centro-Oeste, exatamente para que nós pudéssemos fazer a experiência de troca de vivências de fé e viver um pouco, beber um pouco dessa cultura e, sobretudo, partilhar nossa vida. Firmeza. Acolham um anjo do Senhor na vossa casa e que a equipe esteja contente, abrace isso com muita determinação, porque as coisas de Deus acontecem de uma forma muito grandiosa e é muita gratidão para nós depois que realizamos a preparação. Esta é uma mensagem que deve firmar o coração de cada um na realização do Intereclesial. Mas agora é hora de agradecer, e a você que nos assiste, agradecemos demais você ter compartilhado, ter favorecido esse momento, especialmente para você que está nos assistindo este programa. E aí agradecemos ao Padre Seu, Padre Vileci, naturalmente a Leoni, por todo esse processo de caminhada e convidar você para o próximo programa Diálogo em Comunidade. Um grande abraço e muito obrigado.